estamos ao vivo. Esperar o pessoal dar uma entrada aí. Luiz já entrou. Começar a nossa live hoje com o Luiz, da Praça Santo Antônio. Luiz aí que foi campeão em 2 categorias. Vamos ver. Luiz está entrando. Casa Santo Antônio já tem 2 anos já, ele vai contar um pouco da trajetória dele. Como foi ganhar a premiação do Saborear também, né? Deixa eu ver aqui. Tá preto, Luiz. Aê! Opa! Olá, boa noite a todos, tudo bom? Tudo. Deixa eu ver aqui, peraí. Tudo certo pra ti aí? E perfeito. E aí? Conte-me um pouco da sua história, né? Quem é o Luiz? Eu sou natural de São Paulo, né? Aham. Comecei minha carreira muito cedo, com uns 14 anos, fui fazer um estágio no antigo São Paulo Hilton, na Avenida Ipiranga, Uhum. e de lá passei por todas os setores na cozinha. Aí, depois de um ano, fui fazer mais um estágio em outro hotel da Hilton, que na época era o Brasil, na Martins Fontes. Aí já fiz confeitaria, padaria, mais um ano. E depois fui finalizar os estudos e morar em Nova York. Trabalhei uma série de restaurantes em Nova York. Depois fui para Miami. Trabalhei muitos anos no Intercontinental de Miami, em Downtown. E assim, progressivamente, fui crescendo e aprendendo. Trabalhei com grandes chefes, né? E basicamente é isso, né? Tu começou com Depois, 14 anos, né, Luiz? na época, eu estou falando de 1984, 85, na época acho que isso daí ainda era possível, hoje em dia acho que já não é mais, né? Mas era um estágio, né? Aham. Que hoje em dia não se pode fazer mais isso. Mas para mim foi de grande valia, tá? Tu acha que o teu padrasto influenciou muito nesse teu destino pela gastronomia ou tu já era apaixonado pela gastronomia? Não, eu acho que a influência maior foi exercida por ele. Meu padrasto é austríaco, né? Ele está vivo, a gente se fala até hoje, ele ainda mora em Nova York. Uhum. E, e ele também começou a carreira dele com a Hilton, no Vienna Hilton, depois progressivamente foi para a Inglaterra, para alguns países ali do Oriente Médio, posteriormente para os Estados Unidos e assumiu as Torres Gêmeas, que na época era Sim. da Hilton, que não podia ter Hilton Internacional dentro dos Estados Unidos. Então eles criaram a Hilton. Então ele era o chefe corporativo das Torres Gêmeas. Isso daí na década de 80, o Windows on the World, era o restaurante mais alto do mundo, o 107º, né? Sim. E para você conseguir jantar lá, 6 meses de reserva. E progressivamente ele começou a ganhar uma proporção dentro da companhia, né? Ao nível corporativo. E aí ele assumiu toda a parte corporativa do desempenho dos hotéis
no que se refere a alimentos e bebidas, né? Sim, Então, de Nova York, ele comandava os hotéis da América Latina. Né? Então, em função disso, eu consegui também um estágio, né? sim. Foi ele que te deu um empurrão para chegar no Brasil e conseguir o estágio que tu queria, né? Era isso ou trabalhar com qualquer outra coisa, né? Então, trabalhar com alimentos sempre é muito gratificante, né? Sim. E eu sempre gostei. Eu dei uma lida nas matérias que saiu, publicações tuas na internet, e tu chegou a ter contato com muito chefe famoso, né? Eu trabalhei, eu tive a oportunidade durante a minha carreira de trabalhar com chefes muito renomados, né? Uhum, Eu trabalhei com o Matthias Raditz, um austríaco, que ele foi chefe do Intercontinental, e o Matthias Raditz, posteriormente ao trabalho que a gente fez ali no Intercontinental, ele foi ser chefe do The Breakers. O The Breakers é um dos mais renomados hotéis 5 estrelas na costa oeste, em West Palm Beach, e o teto do salão de eventos é folhado a ouro, né? E trabalhei também com Alfred Boll, que também foi chefe executivo no Intercontinental. Posteriormente foi ser chefe corporativo nas torres Sears, sim. em Chicago. Tive o grande prazer de trabalhar com Norman Van Aken, que é um chefe super renomado nos Estados Unidos. Ele tem uma descendência cubana, então ele iniciou na década de 90 uma fusão da culinária latina caribenha com Uhum, ingredientes locais. Ele primeiro começou em Key West, depois ele começou avançando já para Miami, Fort Lauderdale e tudo mais, e depois ele se tornou conhecido nos Estados Unidos inteiro, né? Então foi também uma grande satisfação de trabalhar com ele, né? Mas ali no Intercontinental em Miami, eu tive a oportunidade de conhecer Paul Bocuse. Ele foi fazer um evento. Na época, nós tínhamos como chefe executivo o Dominique Gapani, que é um suíço, que foi chefe executivo do Intercontinental do Rio, e depois foi transferido para Miami. Eu já estava lá. Lógico, ele falava português, então ali eu me engajei ainda mais e extensas horas trabalhando ali dentro do hotel. Eu trabalhava inicialmente no garde-manger. Imagina um hotel daquele porte, nós tínhamos sim. em torno de 25 cozinheiros só na cozinha fria do hotel. E daí eu fui transferido para o restaurante gourmet, que era o Le Pavillon, para trabalhar junto com o chefe executivo, Dominique Capani, e junto com o Manfred Brauer. E por ter essa amizade com eles, né, os dois, o Dominique, suíço, e o Manfred Brauer, austríaco. O Manfred foi transferido, conseguiu um emprego na Ilha da Madeira para trabalhar no Ritz Palace, que é um hotel 5 diamantes. Na época Uhum. era da família Blend, que faz os vinhos madeiras, hoje é do grupo Belmont. E me chamou para ir trabalhar com ele. Então, imagina, eu já tinha toda uma experiência, estava iniciando a minha carreira, a minha trajetória, e me surge uma oportunidade para ir trabalhar na Europa, né? E foi também uma experiência Nessa fantástica. época eu estava com quantos anos já? Ali eu já devia ter uns 21, 22 para 23. E Sim, bem depois novo, né? da finalização desse contrato, a Hilton voltou a me chamar. O pessoal do São Paulo Hilton, o seu Tapia, o gerente geral, Uhum, conversou com o chefe executivo da época no hotel e eles estavam tendo um problema no Belém Hilton, que havia sido inaugurado na década de 80, teve uma ascensão muito grande, né, se tornou uma referência na região, mas naquela época estava tendo grandes problemas com o pessoal da cozinha, então eles me ofereceram para chefiar o hotel em Belém. E eu fui, sim. né?
foi uma experiência, assim, extraordinária. Em 2 anos, eu me dei muito bem com o gerente geral, o seu Sebastião Nunes, e a gente conseguiu reformar toda a cozinha, reformular toda a estrutura, mudar os menus, trazer gente nova, e a gente voltou a ter um certo glamour no que se refere à parte gastronômica, né? Logo após isso, o seu Sebastião Nunes, o gerente geral, foi transferido para abrir as 3 torres da Hilton em Quito, no Equador. Um projeto muito ambicioso, era no início dos anos 90, e a Hilton estava em plena expansão internacional, com foco direcionado para a América do Sul. E depois de uns 2 meses lá, o gerente geral, o seu Sebastião, que havia trabalhado comigo ali em Belém, entra em contato comigo perguntando se eu queria assumir o projeto, né, que eles estavam prontos para inaugurar as 3 torres, estavam com uma série de problemas, porque esse hotel da Hilton em Quito, ele tinha 5 restaurantes, 4 bares, fornecia alimentação para as aerolinhas, a aerolinha equatoriana, que acho que hoje não existe mais, e ainda tinha 7 restaurantes ao redor da cidade em que eles gerenciavam, mas nenhuma comida era feita lá, tudo processado no hotel e transferido para esses restaurantes, né, buffet. Então imagina a dimensão do projeto. Eu tinha em torno de uns 180 cozinheiros ali, mais 50 estagiários, mais 3 caminhões refrigerados só para fazer transporte dessa comida e mais 2 ônibus só para transportar funcionários para eventos a domicílio. Fins de semana nós tínhamos eventos de 2.000, 2.500 pessoas no sábado, 3.000 pessoas no domingo e mais tudo que estava acontecendo no hotel. Foi uma experiência fantástica e ali eu consegui trabalhar com Yves Tourrier. Ele foi chamado para fazer um evento institucional e Yves Tourrier é um chefe que ele não tem um livro, não tem uma revista, ele tem uma enciclopédia, ele é uma referência mundial e ele é muito conhecido pelo chocolate marmorizado, marmorizado, como queremos chamar, ele que inventou e patenteou, e ele tem a revista Tourrier, tem a enciclopédia Tourrier, e ele tem um restaurante em Toulouse, na França, que é Michelin Star, assim, olha, fantástica experiência, né? Então ali foram um pouco mais de 2 anos muito bem trabalhados, ganhamos um reconhecimento não só a nível corporativo, né, porque a operação foi muito bem sucedida, mas no contexto local da cidade, nós nos tornamos uma referência. O hotel foi completamente remodelado, restaurantes, equipamentos, tudo novo. Olha, espetacular. E ali eu realmente ganhei uma ascensão em que eu me senti muito seguro fazendo o que eu estava fazendo, né? Uhum. Em que época tu começou a trabalhar em cruzeiros? Logo após a Hilton, eu voltei para o Brasil para trabalhar no Maxud Plaza, com o seu Roberto Maxud. Eu acho que vale a pena até mencionar isso daí. O seu Roberto Maxud, a meu ver, é um dos maiores hoteleiros que o país já teve. O homem é excepcional, de um conhecimento extraordinário. Aprendi muito com o seu Roberto. O seu Roberto realmente é uma pessoa, um profissional diferenciado, né? E depois fui trabalhar no Sheraton Monfarrege, já como chefe executivo e gerente de alimentos e bebidas. O hotel fechou, saí e fui depois trabalhar para as companhias de cruzeiro, mas com muito medo, porque é uma estrutura completamente diferente, né? Você tem uma mega estrutura que se desloca... Isso que eu ia te perguntar, da diferença de trabalhar em hotel para trabalhar em cruzeiros. Qual a dificuldade de cruzeiro, né? Eu acho que é mais difícil, né? Não tem como nada
pode se comparar a cruzeiros marítimos, nada. Né? A estrutura que esses navios têm a bordo são estruturas milionárias, porque, diferentemente de um hotel ou de um restaurante, no navio, além de você ter que ter uma estrutura que esteja compatível com a legislação, né, ela tem que estar em conformidade com todos os aspectos sanitários, né, e ela tem que ser durável. Então, tudo é inox, tudo elétrico, e você tem que ter um número de funcionários que seja compatível com a movimentação que você vai ter para atender 3, 4, 5 mil hóspedes. Né? Quando nós inauguramos a classe Solstice, que na época era praticamente o maior navio já projetado. Né? Era um projeto muito ambicioso. Eu fui trabalhar para a Celebrity Cruises, que é a linha gourmet da Royal Caribbean. E me dei muito bem com o chefe corporativo, né, o Thomas Schumanski, e ele me pediu para ajudar ele, juntamente com a equipe corporativa, os chefes corporativos, né, a abrir esse novo projeto. Então, nós tínhamos a classe Millennium, que eram navios de capacidade de 2.800 passageiros, 3.000 no máximo ali, com 3, 4, 5 restaurantes. E, de repente, a gente passa por uma transição em que é lançada a classe Solstice, 3.200 passageiros, 1.200 tripulantes, com 14 restaurantes. Então, ali eu me vi numa situação de total domínio, porque a gente iniciou todo o processo de criação dos menus, dos processos, dos treinamentos. E quando o navio foi lançado, né, a gente documentou tudo isso para dar sequência a uma série de aberturas da classe Solstice. Logo em seguida, a gente foi abrir o Equinox. Né? E eu tinha, pra você ter uma ideia, 250 cozinheiros trabalhando comigo. Né? Para mim, eu como chefe executivo, eu tinha 4 sous-chefes executivos, mais 8 sous-chefes, mais 16 chefes de partie. Né? Um orçamento de $500 milhão por cruzeiro, parece muito, eu sei, mas quando você está produzindo 16 mil refeições dia, servindo lagosta, caviar, foie gras, carré de cordeiro, filé mignon, entrecô, meu Deus, isso daí não é nada. Né? Então, em cima de toda essa logística, a gente tinha que controlar custos, né? E ainda fazer toda uma programação antecipada de 3 meses para o que viesse a ser pedido para os próximos cruzeiros. Então, hoje, digamos, a bordo eu estaria planejando, juntamente com o pessoal de provisão, o que vai ser pedido e entregue para daqui 3 meses. Lembrando que qualquer erro em quantidade ou esquecer algum item, a gente está falando de 5 mil itens que a gente trabalha nas cozinhas, acarreta em sérias consequências. Né? Você, por exemplo, não... Então, vocês levam uma comida para 3 meses já, então não tem abastecimento? Congelados e enlatados, 3 meses, produtos frescos, perecíveis, toda a embarcação de 15 em 15 dias. Né? Mas é uma mega estrutura, em que, por exemplo, em Fort Lauderdale, quando a gente chegava para desembarcar e reembarcar passageiros para um novo cruzeiro, eu recebia 11 carretas, 11 containers de alimentos, né, quando chegava congelados, enlatados e perecíveis, 11 carretas para a gente descarregar todas elas, checar a qualidade do produto, fazer conferência e embarcar tudo dentro do navio em menos de 6 horas. Nossa. Você tem um prazo X que você tem que sair do pier. Né? Sim. Agora, quando era só perecíveis, uma média de 4 containers. Né? Lógico que tem todo um aparato, toda uma estrutura que dá suporte para descarregar os containers, colocar no pier, a gente fazer uma checagem, eles checam por drogas, vem cachorro, cheira tudo,
a Guarda Costeira Americana vem checar uma série de assuntos, documentação, e depois isso é embarcado. Uma vez embarcado, tem que ser guardado, né? E os hóspedes entrando, né? Então, assim, toda essa estrutura, ela é proporcionada para que a gente execute essa operação, mas ela tem que ser muito bem coordenada. O aspecto liderança e treinamento, ele é elevado a um patamar diferenciado. Então, Sim, se você for fazer esse comparativo entre uma operação de navio de cruzeiro com um hotel, por mais glamouroso que ele seja, não tem uma equiparação que você possa fazer, a não ser que você esteja comparando com uma comissaria de um aeroporto como Dubai. E daí é uma outra estrutura, eles servem 150 mil refeições por dia em Dubai, né? Eles têm comissarias do tamanho de um navio de cruzeiro, né? Aí já é uma outra estrutura, né? Mas a experiência é fantástica, né? Foram 140 países, isso mesmo? Da última vez que eu contei, acho que deu uns 147, mas tem coisa que eu já não lembro mais, tá? Sim. Porque, dependendo da posição que você exerce, no meu caso, eu tinha uma posição de oficial, né? Então, você tem certas mordomias e certas liberdades, né? Eu conseguia chegar no porto e dedicar 2, 3 horas do meu tempo livre para sair ir num restaurante, ou sair com a minha esposa e visitar alguma coisa. Então, eu conheci praticamente tudo. Mas tripulação em si, às vezes, tem esse tempo, mas só que ele precisa descansar para ir para o próximo turno. Sim. Né? Porque o cozinheiro lá, ele serve café da manhã, almoço, jantar e ainda tem que fazer toda a limpeza no final do dia da estrutura dos restaurantes, né? Então chega uma hora que a pessoa fica super cansada, né? É um Mas serviço quase que 24 horas, né? assim, acho que ninguém na parte de alimentos e bebidas, tanto na parte de garçom e cozinheiros, trabalha menos que 14 horas. O máximo que você pode trabalhar são 15 horas, mas menos que 14 horas, a não ser que a ocupação esteja baixa. Mas em mais de 10 anos fazendo isso, não tive um cruzeiro que a ocupação tivesse baixa, nenhum. Nunca dei essa sorte. Sempre lotado. E foram 30 anos para Santo Antônio. Repete que cortou para mim, por favor. Foram 30 anos de experiência mundo afora. Como surgiu a ideia de parar e abrir para Santo Antônio? Eu já estava muito cansado. A Royal Caribbean estava fazendo uma aquisição de uma companhia que era a última companhia privada, que era a Silversea. Eu já tinha feito um contrato com a Silversea. O dono da Silversea, que é o seu Lefebvre, pediu para entrar em contato comigo para ver se eu ajudava nessa transição. Eu fui fazer um trabalho com eles para ajudar nessa aquisição e dar o devido suporte. Então, eu fiz 2 contratos ali. A Silversea, ela é uma companhia 5 diamantes, em que um cruzeiro vai te custar em torno de $30 mil. Talvez 10 vezes mais do que custaria um cruzeiro normal. E a Royal Caribbean tinha muito interesse em fazer essa aquisição para pegar o público VIP. E uma vez a gente consolidou essa transição, eu achei que minha carreira já tinha chegado a um nível satisfatório, exerci tudo que eu queria fazer, estava muito cansado em relação a viagens, né? É muito desgastante isso. Sim, né? imagino. E aí eu conversei com a minha esposa e nós decidimos que seria talvez um momento de retroceder, repensar, reformular a vida, né? E vamos fazer o quê? Então a gente reformou tudo, né? Foi um investimento substancial da minha parte para que nós conseguíssemos ter um plano de negócio que fosse eficiente,
né, e de sucesso, né? A gente não queria simplesmente abrir alguma coisa por abrir, a gente queria ter um modelo de negócio que fosse validado e que, eventualmente, a gente conseguisse ter uma expansão. E a gente conseguiu não só exercer o plano traçado, mas validar Sim. o projeto como um todo. É um restaurante que em 2 anos se tornou efetivamente reconhecido. Nós temos um público muito fiel, né? O nosso preço ele é compatível com o produto que a gente serve e isso daí foi um pilar de sustentação para a gente ganhar um reconhecimento no mercado, validar todo esse processo e agora a gente tem um plano de expansão aí e certamente esse ano aqui algum outro projeto vai sair. Isso que eu ia te perguntar, vocês começaram só na parte da frente ali daquela casa ali, vocês aumentaram a parte externa, né? A gente começou de pouco em pouco, porque nós estamos localizados no centro de Itajaí. Nós tínhamos já um entendimento com o estudo de marketing que a gente fez previamente, de Aham. que à noite, no centro de Itajaí, é praticamente zero, ninguém circula aqui. Itajaí, o centro de Itajaí, ele funciona de uma forma bem agressiva no mundo dos negócios durante o dia. Ao anoitecer, o negócio volta mais para Beira-Rio. A gente está a 2 quadras da Beira-Rio. Então, o Sim. nosso público-alvo é almoço de negócio. Então, o que é que nós tínhamos que fazer para atrair esse público, né? Então, foi aí que surgiu, olha, vamos montar um restaurante buffet muito bem elaborado, que atenda uma demanda e uma expectativa para um público X, né, dentro de uma precificação que seja compatível com o poder aquisitivo das pessoas. E a gente acertou em cheio isso daí, né? Lógico que antes da pandemia nós já fazíamos aí uma média de 300, 330 almoços dia. Hoje Sim. a gente está girando aí em torno de 180, 200, é muito diferente, mas Sim. mesmo dentro de uma pandemia, a gente tem um volume razoável comparado a outros, né? Então, assim, a ideia que nós tivemos, o plano de negócio, ele foi muito bem executado e a gente está muito satisfeito com os resultados, tanto no aspecto operacional quanto no aspecto financeiro, né? Vocês pretendem abrir novos empreendimentos ou querem focar na expansão do Praça Santo Antônio? O projeto aqui ele já foi validado, nós temos algumas modificações já estrategicamente estruturadas aí para esse ano, mas tudo dando certo, né? A gente vem buscando parcerias para a gente se engajar em algum projeto em Balneário Camboriú ou proximidades, né? Navegantes também é algo que nos interessa bastante. Lógico que localização é um fator essencial, né? Uhum. Associado à qualidade do produto que a gente já tem formatado, né? Mas a validação do produto como um todo já foi feita, então isso daí nos dá credibilidade para avançar e dar continuidade e expandir a operação para outras unidades, né? E qual foi o teu maior desafio saindo de trabalhando para outras pessoas e virando empresário, assim? Eu acho que foi teu maior desafio. Essa transição ela é muito complicada porque eu sempre trabalhei para grandes companhias, dei essa sorte na minha trajetória, né? Eu sempre Uhum. fui muito fiel, muito leal aos meus patrões. Então, eu sempre tive esse entendimento de que a lealdade, ela sempre vai te trazer bons resultados, né? Então,
quando você vem para o outro lado, se transforma em empreendedor, você, obviamente, vai querer resgatar os valores que você tinha como empregado e trazer isso para dentro da sua empresa, né? E esse comprometimento que eu tinha e tenho com as coisas que eu faço é uma exigência que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo. A minha equipe é uma equipe muito reduzida, pessoas muito bem treinadas, né? E que elas são muito focadas na execução de tudo que elas estão fazendo, né? Lógico que eu tenho um extenso treinamento na parte de recursos humanos, então a gente consegue perceber, né, certas nuances, certas atitudes que são muito compatíveis com o que a gente tem focado e outras coisas que a gente já percebe que, opa, isso daí, esse comportamento não condiz com a cultura interna do que a gente está montando. Então, ou esse funcionário ele vai se readequar e entender a missão dele aqui dentro, ou a gente, obrigatoriamente, vai ter que fazer um reposicionamento, né? E Sim. se você não tiver uma equipe em que te dá o devido respaldo, você não consegue manter qualidade, né? Uma das, uma, da, uma das tarefas mais difíceis é gerenciar pessoas, ainda mais que elas vêm de outros restaurantes e vêm com muito vício, né? Pois você às vezes dá a sorte de pegar uma pessoa que veio de um restaurante e que ela traz toda uma rotina e um comportamento que agrega valor ao que você já tem. O oposto também acontece. Você contratar uma pessoa que já tem uma determinada experiência, só que ela vem com vícios, né? E aí você corrigir esses vícios, né, e transformar e moldar essa pessoa para exercer uma determinada função dentro de uma determinada forma, não é tarefa fácil, né? Mas a gente vem sendo muito bem sucedido nesse aspecto. Lógico que existe todo um engajamento da minha Sim. parte nisso e da minha esposa também, né? Tu acha que pegar gente mais nova e moldar ela, sim, conforme o teu trabalho aí, tu acha que seria bom ou não? Porque tem gente nova que tem cabeça mais perdida, né? Mas tem gente nova que é igual o teu começo, né? Com 14 anos. Olha, eu vou te dar um exemplo. A minha saladeira, Solange, né? Uhum. Ela é de Belém do Pará. Ela, quando veio trabalhar aqui para mim, logo quando eu abri o restaurante, a experiência dela é muito limitada. Ela já tem uma certa idade, ela, assim, ela é nova, ela tem 40 e poucos anos, talvez, mas ela Uhum. não é nenhuma garotinha de 20, 23 anos, né? Então, eu fiquei ali pensando comigo, poxa, como que eu vou exercer um treinamento eficiente para que ela utilize da experiência que ela já tem e agregue um valor ao que eu estou tentando estruturar. E funcionou super bem, mas o caso específico dela, ela é uma pessoa focada, muito séria, que precisa trabalhar, né? E que faz aquilo com muito respeito, muita paixão, muito grata à oportunidade também que foi dada, e hoje ela é reconhecida como uma das melhores saladeiras aqui de Itajaí, né? Ela é uma pessoa que está com a gente aí já há quase 2 anos e ela toca a estação dela, ela monta 2 buffets sozinha, né? E ainda ensina os outros, né? Outro exemplo bom é a Rose, que trabalha comigo no Entremetier. Ela começou limpando panelas, né? Como a Solange também começou. Depois eu coloquei ela no Entremetier. Ela já tinha um determinado conhecimento e eu consegui rapidamente moldar ela para exercer uma finalidade específica, aquilo que eu tinha idealizado para o buffet. E ela faz isso daí com uma precisão espetacular, né? Outros passaram ali, mas que não deram certo.
né? Sim. Então, eu acho que cara, não é o fator, e sim o comprometimento que a pessoa, ou nova, ou de meia idade, ou velha, tem com aquilo que ela esteja exercendo. O comprometimento, na minha percepção, é a palavra-chave. Tu liderou muitas equipes, né? Como que tu faz para escolher a pessoa certa para trabalhar contigo? Tem algum caminho? Sim, a liderança todo mundo tem, né? Então, você quer dar prosperidade a alguém, você vai ter essa pessoa junto com você. As pessoas, elas são muito gratas ao sentimento de prosperidade. Então, a Sim. gente, com a liderança, vai identificando aquelas pessoas comprometidas com o projeto e a gente vai galgando de pouco em pouco, um degrau aqui, outro ali, e a pessoa vai crescendo, mas o comprometimento, tanto da empresa ou do empreendedor com o funcionário, ele tem que Uhum. existir. Não, é uma coisa que tem que correr junto, né? Sim. Uma das maiores dificuldades do pessoal na pandemia foi essa grande variação de preços, né? Como que tu Sim. fez para se adequar a essa variação de preço que teve nos alimentos? Foi um tanto quanto complicado. Eu tive uma reunião com a minha equipe, né? Eu tenho uma pessoa responsável pela coordenação da cozinha, né? Que é o Uhum. Alex. E a gente sentou com a equipe e ali a gente sentiu que os preços eles evoluíram de uma maneira em que a proteína, vou te dar um exemplo, miolo de alcatra, que nós pagávamos de 13 a 14 reais o quilo, ela foi elevada a 25, 27, né? Sim. Agora, dentro de uma pandemia, como é que você lida com assuntos dessa ordem sem mexer no preço? Porque a última coisa que Sim. você quer numa pandemia é aumentar o preço. E nós seguramos o preço e mudamos a forma com que nós estávamos manipulando os alimentos, né? Introduzimos outros produtos que a gente testou e manipulou eles dentro de um padrão em que houvesse uma aceitação para o que a gente executa aqui. Foi tudo muito bem aceito e essa foi a fórmula que a gente encontrou de trazer proteínas mais baratas, né, para continuar mantendo o preço dentro do patamar que nós tínhamos. E a gente foi muito bem sucedido nesse assunto, porém, os preços voltaram a se elevar agora, né? Sim. E isso daí traz uma série de preocupações, né? Recentemente, agora, você viu em Itajaí o que aconteceu com o assunto aí de carne estragada, essas coisas, né? Sim. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? Uma das perguntas que eu te fiz até na avaliação de saborear foi o teu estoque, né? Como que tá fazendo nessa questão da pandemia? E tu chegou a me falar que estava fazendo. Vocês fazem a reposição de estoque uma vez por semana, né? Eu, quando a gente montou o plano de negócios, a gente chamou uma arquiteta, eu expliquei para ela em detalhes o conceito da estrutura que eu precisava, né? E a gente conseguiu, de uma forma bem eficiente, trazer para dentro aqui uma estrutura em que a gente conseguisse armazenar. Eu tenho uma câmera fria e um freezer, né, Uhum. dentro de um container em que eu consigo armazenar uma capacidade suficiente para eu não ter que estar comprando comida todo dia. Na parte de trás ali no meu galpão eu tenho uma estrutura um tanto quanto robusta para ter um armazenamento muito bem organizado. Eu não sei se eu te levei lá, acho que sim, né? Sim, levou. Uhum. Para todos os secos, né? Óleo, então, por exemplo, óleo de fritura, algodão, a gente paga em torno de R$ 170 o balde, né? É uma coisa que o preço vem se elevando. Quando estava a 145 e eles anunciaram que ia haver uma alta, né? Eu comprei 10 baldes de uma Sim. só, para segurar o preço, né? Mas eu tenho espaço para armazenar isso daí. Então, isso daí é uma coisa que também facilita, no aspecto estrutural operacional,
né, o andar do dia a dia que a gente precisa aqui para tocar o Sim. restaurante, né? Vocês têm uma variedade bem grande, né, no buffet de vocês. Como vocês fazem para inovar nos pratos, assim, manter sempre ter novidade, assim, para os clientes? Todos os dias nós temos uma reunião pela manhã, não tem nada pré-programado, tudo é fresco, né? Porque não adianta eu ter uma programação, segunda eu vou ter tal coisa, terça eu vou ter tal coisa, eu preciso ver o que está fresco, né? Então, a Rose, que trabalha no Entremetier, toda manhã, ela já, olha, eu tenho batata salsa disponível, tenho aipim, eu tenho quiabo hoje, por exemplo, agora o quiabo está muito bonito, eu estou comprando quiabo. Ela tem 6 quilos, né? Hoje ela Aham. colocou no buffet, né? Amanhã possivelmente ainda está bom, né? Mas ele perdeu coloração, perdeu, a gente descarta, né? A mesma coisa vai com as proteínas, né? Recentemente, lombinho, a gente tem um lombinho, um tonkatsu aqui, que era feito com lombinho, e de repente lombinho de porco sumiu do mercado, né? Aí eu estou usando filé mignon suíno, né? Foi uma adaptação que a gente teve que ter de momento ali, porque certas coisas estão sumindo do mercado. Eu, Sim. por exemplo, eu só uso vinagre de arroz nas minhas saladas. Ele é de um nível superior, eu compro em grandes quantidades, né? Poderia usar como muitos vinagre de álcool, que é baratíssimo, né? Mas o produto final é outro, né? Então eu opto por trabalhar com outros vinagres, em particular mais o vinagre de arroz. Não tinha mais no mercado há um mês e meio atrás, né? Eu fui notificado, eu tenho um excelente relacionamento com o pessoal que fornece produtos com a gente, eles falam comigo praticamente dia a dia e eles me Uhum. informam do que está acontecendo no mercado. A Rafaela da Bahia Norte, por exemplo, é uma pessoa que nos deixa muito a par de tudo que está acontecendo no mercado. Então ela já me notifica, olha, fica atento, marmita é algo que vai ter uma escassez, né? Aí eu comprei 20 caixas de marmita para não faltar. Sim. Vinagre de arroz, estamos tendo problema com entrega, né? Não estão entregando. Comprei galões e por aí vai. Então é essa forma com que a gente vai gerenciando esses aspectos da operação. Tu acha que essa variação nos produtos secos, como arroz, feijão, esses básicos, tem os produtos como leguminosas, vegetais, tu acha que ela também teve uma grande variação na pandemia ou ela continuou? Eu percebi que ela deu uma baixada, não sei como foi para ti. Eu, como consumidora normal, né? Certas commodities tiveram uma oscilação drástica no preço, arroz, feijão, principalmente, se mantém alto, né? Houve uma pequena queda, arroz, mas voltou a subir. Agora, é difícil a gente mensurar como que o mercado reaciona. Eu acho que existe, lógico, oferta e demanda. Eu acho que muita gente que acabou ficando em casa começou a consumir produtos dessa ordem muito mais do que consumiam quando estavam trabalhando e iam para restaurantes. Hoje, a maioria das pessoas estão se alimentando e comendo em casa. Então, Sim. esse consumo, né, que as pessoas estão tendo dentro de casa, eu acho que aumentou. Com isso daí também houve uma desestabilização no armazenamento, houve assuntos relacionados com distribuição, né? A Braskem, por exemplo, teve uma dificuldade com matéria-prima plástica, o mercado ficou sem embalagens aí, houve uma certa dificuldade, parece que já está tudo voltando ao normal, mas imagina faltar plástico para embalagem, ou Sim. lá na primeira ponta, quem produz o arroz tem um arroz, mas não consegue embalar e não consegue distribuir, né? E aí o preço dispara. Então, lógico, existe o aspecto de especulação, que eu acho que houve alguma coisa relacionada com isso, mas o fator distribuição e escassez do produto em si, eu acho que foram os principais fatores que fizeram a alta que houve, né? E não acho que vai Sim. baixar, tá? Também acredito que não baixe tão cedo. Uma coisa que eu estava Hum. ali num livro esses dias é a pandemia, né? Que eles estão falando que todo mundo começou a fazer pão em casa, né?
E eu percebi que Sim, a farinha de trigo teve um aumento muito grande no mercado. E teve farinha de trigo que eu compro, né? Ficou em falta uns 2 meses no mercado para comprar. sim, leite condensado. Tudo lácteo teve um aumento estrondoroso. Leite condensado, por exemplo, que eu pagava 2,40, eu compro de Sim, caixa, mas na unidade 2,40, ele está a 3,70. Queijo mussarela, tá? Eu, antes da pandemia, eu pagava em torno de 13, 14, dependendo, R$ 15 no sim, máximo. Os caras estão cobrando em torno de 22, 23, ele chegou a ser vendido 27. Agora, você vê salmão. Salmão é um item que, aos sábados, aqui nós temos o almoço gourmet. Eu uso, em média, aí 25, 30 quilos de salmão todo sábado. Praticamente uma sim. caixa, vai, de salmão. O salmão, antes da pandemia, ele estava girando em torno de 27, 28. Durante a pandemia, faltou salmão no mercado, chegaram a pedir R$ 40 o quilo. Depois o mercado se estabilizou, aí chegou aquele monte de salmão no mercado, o salmão foi a R$ 20 o quilo. Eu mesmo eu comprei 6 caixas na época, e agora ele voltou a subir, ele está no patamar de 24, 25, para quem compra direto, lógico, né, que é o meu caso. Eu compro ele inteiro, resfriado, e limpo ele aqui, né? Uma outra questão que eu tenho muita dúvida é que eu cresci, meu pai e minha mãe, eu cresci vendo eles tinham um restaurante na praia, né? Eu cresci vendo eles acordar às 5 horas da manhã para começar a trabalhar, restaurante, começar a preparação das coisas, né? Eu queria ver como funciona a questão de tempo para vocês aí, porque é puxado ter restaurantes, coisas de gastronomia, né? Isso daí que você falou agora, isso daí é o fator pelo qual eu sempre me dei muito bem fazendo o que eu faço. Eu tenho uma natureza que 4:30, 5 horas da manhã eu estou de pé. A minha Sim, vida inteira assim. Então, quando trabalhava para os hotéis e para os navios, 4:30, 5 horas da manhã eu já tomava meu banho, tomava meu café, máximo 5 horas da manhã eu já estava na cozinha, no escritório. Quando o pessoal uhum, chegava para trabalhar, 7, 7:30 da manhã, eu já tinha tudo inspecionado, tudo checado, já sabia tudo que estava acontecendo, e a movimentação ela já era imediata, né? Então, eu nunca me desgastei com isso, porque da minha natureza, eu sempre acordo cedo. Porém, sim, eu durmo cedo também. 9:30, 10 horas, eu já estou dormindo, né? Então, mas se eu não tiver esse sono, e eu durmo muito bem, nunca me senti cansado, mas eu nunca me desgastei, eu sempre planejei os meus dias de forma muito antecipada, justamente para não haver esse desgaste. Mas, sim. inevitavelmente, o que você está falando, sim, ocorre. É um serviço braçal e mental, né? Fora o A fator cozinha, calor e frio, né? sim. E a cozinha de vocês, ela abre que horas para preparações assim? 7:30 da manhã o pessoal já está aqui, né? E os cozinheiros 4, 4:30 da tarde, eles já estão indo. E o pessoal da limpeza, eles 5:30, 6 horas no máximo, eles saem. Só que eles chegam um pouco Sim, mais tarde. Só que a minha cozinha, ela é lavada todos os dias. A gente passa cloro em tudo, com VAPs, lixo, todos os equipamentos são limpos. Então, como eu limpo diariamente a cozinha, desde o dia que nós abrimos, é muito fácil manter essa limpeza, né? Mas quando o pessoal chega, já está tudo organizado, né? Então, isso daí é um fator facilitador, né? E no final da tarde, a gente também já faz todo o pré-preparo para o dia seguinte, né? sim, Já ter as coisas engatilhadas, né? Por exemplo, a cenoura ou uma batata, a gente não vai descascar amanhã de manhã, ela já foi descascada hoje, né? Mantida em água e tal, mas amanhã aí ela é processada e cozida, né? Isso sim. daí é uma forma com que nós temos e trabalhamos aqui, e funciona muito bem para o que eu me proponho fazer, né? Uma questão da cozinha que a gente te elogiou foi que vocês convidaram a gente para conhecer a cozinha, mesmo em horário de pico, no final da tarde. A gente chegou a elogiar vocês ainda na avaliação do saborear. Obrigado.
Eu, porque eu sempre trabalhei em grandes hotéis e grandes estruturas, e principalmente navios de cruzeiro, a gente sempre teve a orientação de que a cozinha ela tem que ser inspecionada a qualquer momento. Não interessa se ela está operando ou não. Lógico Sim. que quando a cozinha ela está sendo, ela está no modo operacional, né, você vai ter comida em cima das bancadas, vai ter panelas no fogão, tal, e a pessoa tem que ter esse entendimento. Né? O que tem que ser vistoriado e entendido é que você não está entrando numa cozinha asquerosa, suja, cheia de gordura, com barata andando, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava em Quebec, e em Quebec, um dos hotéis mais fotografados do mundo é o Chateau Frontenac. Ele fica no topo ali de Quebec, na Bahia ali, e ele é um castelo, é um hotel fantástico, né? E eu tinha contato com o chefe executivo e já tinha combinado com ele de passar lá, conhecê-lo, né, pessoalmente e tal, que ele havia entrado em contato para conhecer o navio, né? Na época nós estávamos com o Millennium fazendo Quebec. E aí passei lá no hotel, tomei um café e tudo mais, ele veio me recepcionar e me levou para a cozinha, um hotel de mais de 120 anos, né? Olha, eu fiquei horrorizado com o grau de sujeira que havia dentro da cozinha. Uma cozinha muito antiga, com tubulação tudo exposta, camada de gordura nas panelas de pressão industriais, nos equipamentos, assim, coisa que você via que era equipamento que não havia sido limpo há dias, né? Esgoto entupido. E eu estou falando aqui de um hotel 5 estrelas em Quebec, né? E aí a gente conversou sobre esse assunto, né? E posteriormente, 15 dias depois eu estava de volta em Quebec, ele veio visitar o navio. Ele, assim, ele não conseguia entender como que a gente conseguia manter as cozinhas do navio, né, naquele nível de higiene impecável, né? E daí ele me relatou que um dos problemas que eles tinham era com a manutenção dos equipamentos, porque tubulação muito antiga, né? Mas isso daí era uma coisa recorrente para eles, né? Sim. E a gente está falando de um hotel 5 estrelas, imagina isso. Outra pergunta que eu tenho que te fazer é sobre o movimento do restaurante, né? Quando a gente foi aí, tu falou que o pessoal da Redondeza, que trabalha aí, é o que mais frequenta, né? Como funciona isso na sazonalidade do restaurante, finais de semana? A gente opera só de segunda a sábado, né? O nosso núcleo de negócio, como eu já te falei, é o business lunch, é o almoço de Sim, negócio, né? E lógico que hoje em dia ninguém é bobo, né? Você recebe da companhia um vale alimentação ali no valor de 25, 30 reais por dia, você vai fazer o melhor uso disso, né? E as pessoas, inevitavelmente, não sou eu que estou inventando isso, elas comparam, né? Então, você vem aqui ver essa estrutura, a qualidade da comida que nós temos, a variedade, né? Você vai para outros restaurantes aqui na Redondeza, que tem o mesmo propósito, de servir almoço de negócio, e você faz um comparativo e nenhum demérito a ninguém, cada um com a sua operação, né? Mas as pessoas falam, poxa, o mesmo dinheiro que eu gasto aqui, eu gasto lá, sendo que lá no Praça Santo Antônio eu tenho todas aquelas saladas. Eu trabalho com 5 proteínas. Todos os dias eu tenho peixe, todos os dias eu tenho frango, tenho carne, carne de porco também. São poucos os restaurantes que conseguem manter uma estrutura assim, né? Porém, isso se deve à rotatividade que eu tenho, né? sim. Porque eu tenho um volume, um giro, né, substancial, eu consigo ter essa variedade. E outra coisa que é um diferencial que nós temos aqui e que é um atrativo para os clientes, né, é a forma com que nós fazemos a reposição da comida. Você conhece a estrutura que nós temos, eu tenho Sim. uma estrutura linear por trás, em que você saindo da cozinha,
os cozinheiros fazem reposição, eles têm um acesso direto aos buffets, né? E por isso você vê, eu tenho pequenas travessas com pouca quantidade de Sim. comida, né? Oposto de outros restaurantes que colocam aquelas GNs, né? Recheado de comida. No início se vê muito bacana, mas daqui a pouco todo mundo revirou aquela comida e fica com um aspecto muito desagradável. O sistema com que eu trabalho, ele requer uma reposição constante para ele funcionar, né? Então, o acesso ao buffet, ele tem que ser liberado para os cozinheiros. Por isso, os cozinheiros sempre estão por trás ali, para que essa reposição seja feita de imediato. E esse é o sucesso de ter um buffet e manter uma consistência. Se não fosse Sim. isso, eu não conseguiria manter essa consistência, não conseguiria ter essa reposição imediata. Tanto que no dia da avaliação do saborear, a gente acabou se estressando com o estacionamento lá, que não estava funcionando direito. E Sim. a gente ficou conversando contigo, né? E a gente acabou indo pro buffet mais tarde. E mesmo assim, eles estavam repondo toda hora o buffet ali, tava com coisa nova. Sim. Logicamente, eu tive um entendimento de que logo quando a gente abriu, já no sexto mês, a fila ela estava tomando uma proporção muito grande, estava parando lá no portão, né? Então Uhum. minha esposa falou, olha, faça o que você quiser, me compre outro buffet e vamos montar 2 buffets, né? Imediatamente eu comprei todos os equipamentos, né? Ela autorizou a verba, porque eu não posso estar com dinheiro, eu só pego aqui, né? Senão eu vou comprando equipamentos, tá? E daí ela autorizou, né? Comprei outro buffet, montamos, reestruturamos, né, a linha do buffet que nós temos e hoje nós operamos com 2 buffets, que são iguais, porém que atendem a demanda que nós temos, porque hoje em dia as pessoas não têm mais uma hora de almoço. As firmas, as próprias pessoas, né, elas querem sair da Sim. firma, pegar em algum local para almoçar, ser prontamente atendida, pegar sua comida, comer, pagar e ir embora, né? Então, quando você monta 2 buffets como eu tenho aqui, né, esse atendimento ele é muito rápido, muito eficiente, né? E isso daí é um fator que deixa a pessoa tranquila, sabendo que, ó, vamos lá no Praça Santo Antônio, porque mesmo que esteja cheio, a gente consegue rapidamente se servir, sempre vai ter lugar, né? Eu tenho uma capacidade para mais de 220 pessoas sentadas, lógico que existe um giro, então sempre tem mesa Uhum. disponível, né? E isso daí traz um conforto para o cliente, né? Ele sabe que ele vai chegar aqui, se pegar uma fila mínima, né? Vai fazer o que ele tem que fazer, comer, pagar e seguir com o dia a dia dele, né? Sim. E restaurantes que têm um espaço restrito, um buffet não adequado a essa necessidade, eles começam a se deparar com filas que são monstruosas, né? Daí você passa praticamente 15 minutos do seu almoço em fila. Ninguém quer isso hoje em dia, Sim. né? Chegou a falar um pouquinho disso lá atrás, mas vocês fazem alguma variação? Tipo, o dia tá muito quente, igual hoje. Vocês fazem alguma variação com comida mais leve, inverno comida mais quente, mais para aquecer o corpo, assim? Tem alguma variação? Não necessariamente, porque o modo com que nós montamos os menus todos os dias, ele está voltado para um aspecto saudável, né? Uhum. Então, por exemplo, molhos à base de manteiga, todas essas coisas a gente evita, comida gordurosa a gente não tem, a gente trata de trabalhar, sempre ter um grelhado disponível, a variedade de saladas que nós temos é um atrativo, né? Tanto no inverno quanto no verão, elas caem muito bem, né? Nós temos 2 tipos de arroz, 2 tipos de feijão, uma gama de legumes e carboidratos ali disponíveis todos os dias, frescos, né? Então, a montagem dos pratos, né, ela fica muito a critério do cliente, da necessidade que ele tem, isso Sim. sendo inverno ou verão. Lógico que no inverno a gente introduz a feijoada, né, que sempre é muito bem aceita. Agora eu parei com isso porque nessa temperatura feijoada pedi para infartar alguém, né? Porque, meu Sim. Deus. Eu percebi também que eu não consumo carne. E eu acabei
enchendo o prato, e tanta opção que tinha para quem, tanto para quem come carne, tanto para quem não come carne, né? Tem gente que é muito focado no low carb, né? Então o consumo de proteína desse público é bem direcionado. E aqui ele tem todos os dias uma variedade de pelo menos 5 proteínas, né? A Aham. pessoa que já está com uma dieta restrita tem todas as saladas e mais as guarnições, né? Hoje mesmo a gente fez uma mudança que a gente vem percebendo que as pessoas estão consumindo muito das guarnições. Então, eu tirei os molhos das extremidades dos buffets e passei para a mesa central, deixei todos os molhos aqui agora e aumentei o número de acompanhamentos, né, de guarnições. Então, você tem Uhum. saladas compostas, as folhas, e daí uma variedade de ingredientes frescos ali para a pessoa compor a sua própria salada, né? Tem pessoas que têm necessidade diária de comer cebola roxa, tem outras pessoas que são fissuradas em ovo de codorna, né? Então a gente tem tudo isso daí disponível, né? E as saladas, principalmente as compostas, a gente toma um extremo cuidado para minimizar o uso de maionese. A gente só Uhum. usa azeite de oliva, vinagre de arroz, Sim. como eu te expliquei, e a quantidade de sal e pimenta que vai é sempre a menos. Porque o sal, a minha percepção de sal, sempre é a Uhum. mais. Eu sou cozinheiro velho, antigo, né? O sal, para mim, ele tem que estar muito evidente para eu sentir. E fica aí uma dica: quando você for para algum restaurante que a comida está salgada, pode ter certeza que o cozinheiro é das antigas, tá? Uma, E a uma, minha esposa, ela toma muito cuidado com isso, então ela não deixa também me tocar no sal, entendeu? Porque aham. senão a comida fica salgada, entendeu? Uma coisa que eu Sal a acho pessoa bacana tem. é uma coisa que eu acho bacana é que vocês postam o cardápio do dia, né, no Instagram e botam a Sim. primeira foto ou a mulher que faz a salada ou um cantinho do restaurante. É bom que a pessoa que tá aí perto, que já sabe que vai comer aí, já sabe o que vai ter, né? É, a maioria dos clientes que são habituês, né, tem muitos que vêm pela primeira vez e se tornam depois habituês, né, mas como a gente tem uma clientela já formada, né, e Uhum. eles praticamente estão todos os dias aqui, né, a gente trata de manter esse relacionamento via mídia social para que a pessoa se antecipe e saiba que, olha, hoje é dia, eles vão ter o chili com carne, mas eu não quero criar uma rotina, como a maioria cria. Toda Sim. quarta-feira tem que ter cozido, toda quinta-feira tem que ter. Eu não quero isso, porque senão você fica na obrigação de fazer aquilo, né? E às vezes tem situações em que outros produtos de melhor equivalência eles estão disponíveis e dá para a gente manipular algo mais interessante e para não cair na Uhum. mesmice, né? Agora, Sim. também tem o aspecto das saladas, tá? Tem certas saladas que se eu tirar da composição diária ali, é capaz de virem para cima de mim, tá? Tem a salada de repolho, por exemplo, o consumo dela é absurdo, né? A É uma das minhas caponata, favoritas. O Daniel até todo reclama comigo. mundo, Toda vez que eu vou, eu como salada de repolho e a cenoura raladinha. sim. Uma coisa que sai demais aqui, nossa, é o pudim de caramelo. Tem gente de Balneário Camboriú que encomenda, bastante reconhecido, né? Pudim de caramelo vai de 2 a 3 todos os Nossa. dias, né? E não ter pudim de caramelo é criar assunto com alguns clientes, entendeu? Saem bravos já. Vão fazer comentário, né? Por que que não tem? Né? Porque a Sim. pessoa ela se acostuma com aquilo, né? Eu tenho um cliente habitué aqui, ele todo dia almoça e tudo mais, fica conversando ali, ó, depois vai pegar o cafezinho dele e pudim de caramelo. Isso daí já há 2 anos, né? Nunca deixei faltar, mas eu tenho certeza que o dia que faltar, algum comentário para cima de mim, né? Por que faltou? Né? Sai muito bem. Já cria uma rotina, né? É, Sim, outra coisa sim. que eu queria te perguntar é quando eu entrei aí, eu até levei um susto, porque tu entra, parece que tu entra num portal.
porque tu entra, é uma decoração que vai pegando uma história daqui, outra história de lá. Me conta mais sobre essa tua decoração que tu chegou a fazer aí. Isso daí talvez seja o meu lado criativo, né? É lógico que nem sempre eu tenho tempo disponível para me dedicar. Gosto muito de planta, né? Mas lógico, viajei muito, então você acaba absorvendo ideias e conceitos daqui e dali. Nem tudo dá para a gente replicar, mas a gente consegue pelo menos ter um conceito do que a gente está querendo montar, né? Então, a gente expandiu gradualmente e dentro dessa expansão você tem que preencher as paredes com alguma coisa. Você não pode engessar a estrutura Sim. e deixar ela sem vida, né? Mas já que é para a gente gerar alguma coisa, vamos gerar alguma coisa que seja sustentável e tenha uma certa elegância para a pessoa se sentir confortável, se sentir bem, não pode ser algo muito pesado, né? Cores Uhum. muito vibrantes, eu acho que são coisas que enjoam, né? Eu sempre estou fazendo alguma coisinha. O nosso próximo projeto é elevar os jardins lá atrás, né? Tem um projeto de colocar também um carpário. Esse ano aqui ainda eu vou fazer um carpário, para as pessoas estarem sentadas ao redor e ter carpas ali. E lá no fundo, Uhum. onde tem aquele portão branco, é uma área muito frequentada, a parte de trás Sim. hoje em dia, né? A gente vai colocar um forno e uma parrilha para eu ter a opção de constituir algo a mais no que a gente já está fazendo e ter algo saindo da parrilha todo dia e algo saindo do forno todo dia para melhorar a, a percepção e a forma com que as pessoas interpretam a nossa culinária, né? Sim. É a experiência da pessoa também, né? Quando aquela tua área externa lá atrás, parece que a pessoa está em outro lugar, não está dentro de Itajaí, porque é muito bonito com aquelas as plantas, cada detalhe que tu colocou lá atrás. Uhum. Teve uma senhora recentemente que ela veio conversar comigo, indignada, como que eu tinha feito aquilo com as orquídeas, plantado elas no vidro, que elas iam morrer e tudo mais, tal. Ela estava indignada, né? Que eu não estava regando, daí eu fui lá e mostrei para ela que eu consegui fazer um furo debaixo do vidro, que eu regava todos os dias, né? Aí ela entendeu o processo, né? Daí começou a conversa, né? Aí pergunta isso, pergunta aquilo. As pessoas se interessam, né? Principalmente, uma coisa que eu sempre tive bastante interesse, simplicidade. A simplicidade, ela é a essência da beleza, né? Quanto mais Sim. simples, mais complexo se torna as coisas, né? E as decorações eu trato de mantê-las dentro de um aspecto simplista, né? Mas não é fácil, tá? Porque a gente começa a se empolgar e daqui a pouco você está colocando cor para tudo quanto é lado e então sempre tem alguém que fala, bom, aí já ficou bom, chega. Para a gente finalizar aqui, eu queria te perguntar quais os princípios para uma boa gestão. É muito complexo isso, né? Volto à simplicidade, né? A simplicidade em si, com o uso de técnicas sofisticadas, ela certamente vai agregar valor na gestão, né? Sim. Eu, eu acho que a gente tem que se direcionar com um foco muito específico do que a gente está fazendo, manter uma simplicidade operacional, mas usar de técnicas sofisticadas para gerar essa estrutura e manter essa simplicidade, né? E o que eu quero dizer com isso é que é muito fácil você montar um buffet aqui, bonitinho e tudo mais, mas por trás dessa simplicidade existe toda uma estrutura, toda uma higienização, toda uma equipe, né, que está muito bem treinada e focada para entregar algo simples, mas muito bem executado, né? Sim. E é o que as pessoas procuram, né? A execução, né, muito bem feita.
manter isso, né? O problema às vezes não é você criar algo inovador ou criar algo bem aceito, manter isso, né? Essa manutenção, ela é algo que tem que ser feita ao diário. Sim. Então, fechou, Luiz. Eu quero voltar aqui ainda com a receita dos teus molhos lá, que eu fiquei curiosa. É, vamos, Porque eu, tem que voltar e trazer para o pessoal aí, pelo menos um molho aqui para mostrar. é, eu, eu, eu faço vários molhos aqui, né? E sempre trato de mudar. Em casa, para quem quiser fazer um aioli para comer aí com pão, um sanduíche e tudo mais, alho picado, amassado, maionese, um pouco de vinagre de arroz. Eu, particularmente, eu coloco um pouquinho de cúrcuma para dar uma Sim. coloração. E se quiser colocar uma cebolinha, uma salsinha muito bem picada, né? Sempre um molho tradicional francês, que é muito bem aceito com tudo, porém, né, a quantidade de alho ela tem que ter uma certa equivalência para você, no ato de experimentar o molho, sentir esse alho sem que exista aí uma elevação na acidez, né? Então, Uhum. esse ajuste vai muito da mão de quem está fazendo, né? O mesmo Sim. processo vale com o liquidificador, tá? Muita gente faz com liquidificador, fica muito bom também, mas eu gosto de sempre colocar um pouquinho de cúrcuma. Mas eu quero ver, quero filmar pessoalmente esses molhos aí. Que Fiquei curiosa. Aquele dia Né? tu falou para experimentar, me indicou acho que uns três, quatro lá. E eu e o O que a Daniel gente ficamos fascinados pelos molhos. O que a gente tem que fazer, então, é marcar uma live qualquer dia para a gente Sim. cozinhar aqui de noite, pegar você e umas duas, três outras pessoas aí que se interessem por isso, para a gente fazer uma live, né, e fazer alguns pratos aí e saborear, né? Mas daí o Sim. vinho fica por tua conta, tá certo? Pode deixar, que vinho não falta. Combinou? Então, tá bom. Obrigada, viu, Luiz? Eu que agradeço a oportunidade e em breve a gente volta a se falar, tá bom, querida? Fechou. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau.